Olá, como você está? Olha só, quero repercutir aqui a eleição do novo Papa da Igreja Católica, que escolheu como nome Leão XIV. Ele que é um americano chamado Robert Prevost, foi eleito na tarde de hoje, dia 8 de 5 de 2025. Eu vou fazer em formato de live, seria uma live, pensei aqui em fazer uma live, mas por questões técnicas não vai dar para fazer live. Depois eu vou soltar isso no YouTube, eu vou interagir aqui no formato de live, mas tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida. Por que eu resolvi fazer essa live? Eu já tinha feito um vídeo a respeito da mensagem que a Igreja Católica passaria por conta desse novo Papa. O Papa Francisco foi um Papa que se demonstrou bastante progressista em algumas questões, de modo que isso incomodou uma parcela significativa da Igreja Católica, bem como teve repercussões geopolíticas aí no mundo todo, obviamente. E quando ele morre, surge a questão: quem será o novo Papa? Qual é a mensagem que a Igreja Católica vai passar para o mundo? Por quê? Se a Igreja Católica escolhe um Papa com a mesma linha do Papa Francisco, ela vai estar passando a mensagem: olha, nós queremos intensificar a questão do progressismo dentro da Igreja Católica e no mundo. Se ela traz uma linha mais conservadora, ela está passando outro tipo de mensagem, sinalizando que, dentre outras coisas, que o Papa Francisco, algumas posições que o Papa Francisco tem adotado não estavam, de fato, amparadas com a percepção coletiva da Igreja Católica, entre outras coisas que nós vamos falar aqui. Então, no dia da morte do Papa Francisco, essa foi a primeira coisa que eu vi de manhã. Eu falei, gente, isso aqui, nós precisamos estar atentos a essa questão. E fiz um vídeo, alguns falaram que eu queria ganhar like, ganhar seguidores, fazendo polêmica com a morte do Papa, mas não se trata disso não. Na verdade foi uma minoria que falou sobre isso, mas chegamos aqui na eleição do novo Papa. E eu quero falar rapidamente aqui a respeito desse novo Papa, porque existem questões cruciais que nós precisamos entender e entender também as repercussões da escolha desse novo Papa, ok? Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve logo, aperta o botão aí para se inscrever. Se você já conhece, já participa com a gente aqui também, já deixa o seu like, faz o seu comentário aqui, tenho certeza que vai abençoar bastante a sua vida. Esse canal, todos os dias nós temos colocado aqui shorts com devocionais, palavras para abençoar a sua vida. E esse aqui é uma live, um vídeo mais informativo, ok? Eu sou o Pastor Saulo, sou aqui do Espírito Santo, em Vitória, e meu único intuito com esse canal é abençoar a sua vida, trazendo informação, palavras de Deus, que podem transformar a sua vida e fortalecer a sua fé. Esse vídeo específico é informativo, ok? Para que a gente acompanhe aí como que será essa nova gestão da Igreja Católica sob a orientação e os auspícios de Robert Prevost, que será chamado, esqueci o nome dele, Leão XIV. É isso aí, Papa Leão XIV. Então, antes de mais nada, eu quero te mostrar aqui um vídeo. Esse vídeo é muito importante para que você entenda o seguinte: a primeira fala do Papa é sempre muito importante. É protocolar, de maneira geral, mas ali já tem os indícios de algumas coisas do que ele pensa e da visão dele. É óbvio que isso pode mudar ao longo do tempo, ao longo do ano, tá bom? Dos anos, né? Mas isso já demonstra alguns indicativos. Assim como o próprio nome, a escolha do nome dele. Mas vamos falar questões anteriores, tá? Depois eu vou soltar o vídeo aqui. Questões anteriores. Primeiro, quando os cardeais, o colégio de cardeais escolhe um papa, ele, nesse caso aqui, com o Prevost, 69 anos, se eu não me engano, 69, 65, acho que é 69 anos que ele tem. Primeiro, escolher um papa novo, porque o Francisco, já quando ele foi eleito, ele já tinha uma certa idade, ou seja, ele vai ter um período de construção de ideias, de implementar aquilo que ele pensa, um período longo aí, vamos colocar aí 15 anos que ele tem pela frente, 20, sei lá. Então, um período longo. Então, já passaram uma mensagem de longevidade, de um tempo de construção e maturação de algumas coisas. Outra coisa importante, ele é americano. O Papa Francisco era argentino, você se lembra. Ou seja, eles estão, de uma certa forma, tirando o foco da Europa, que sempre foi
ali o centro de toda essa questão da Igreja Católica, do cristianismo também, né? Passando ali, obviamente, por Israel, Jerusalém, uma parte ali da África, na parte norte da África, muitos pensadores na Escola de Alexandria, enfim, tantos pensadores aí, se você acompanhar a história da Igreja, mas durante toda a Idade Média e boa parte da história ficou concentrado e centralizado ali na Europa. Agora, com o Papa Francisco, melhor, mais recentemente com o Papa Francisco, isso mudou, porque ele já é sul-americano e agora escolheram o norte-americano. Ou seja, isso também já é um fator que contribui para a mensagem que eles querem passar. Então, idade, nacionalidade, certo? A ordem a qual ele faz parte, que é a ordem agostiniana, também é um outro fator que faz com que a gente pense a respeito do seu projeto para a Igreja Católica e do seu desenvolvimento para a Igreja Católica. Todos esses são fatores que você precisa pensar. Agora há pouco eu soltei um vídeo no Instagram, se você quiser me acompanhar também no Instagram, é só acompanhar. Eu não ia botar não, mas deixa eu colocar aqui. Cadê? Tô cheio de graça hoje agora, aproveitando que essa live é especial. Vou botar aqui, ó. Tá vendo? Tô aprendendo a mexer nisso aqui. Tenha paciência comigo, tá, gente? Quer ver? Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Nem ia botar isso aqui, mas vou botar. Bom que eu aprenda a mexer, a gente vai aprendendo junto, tá bom? Não perde a paciência comigo não, tô aprendendo. Aí, ó, botei até uma ao vivo aqui. Pra mim tá ao vivo, eu tô interagindo com vocês como se estivesse ao vivo. Eu vou soltar o vídeo depois, como eu disse, por questões técnicas. Mas é isso aí, tá vendo? Layout, gostou? Então aqui tem as informações. TikTok também, se você quiser acompanhar lá, Pastor Saulo Silva. E o Instagram, Saulo Silva _pastor. Então tem as informações aí. Lá eu acabei de soltar um vídeo falando sobre essa nova eleição. Foi um vídeo, não deu nem um minuto, mas a mensagem que a Igreja Católica está passando. A Igreja Católica está passando uma mensagem de moderação, de prudência, mas ao mesmo tempo também informando e considerando os avanços do Papa Francisco. Nada além disso, por enquanto. Nada além disso. Por enquanto, considerar que o Papa Francisco avançou em algumas coisas importantes pela percepção dos cardeais, da cúria da Igreja Romana, mas nada além disso. Por quê? Porque muitos posicionamentos, muitas falas do Papa Francisco desagradou muita gente. Então, esse Papa ele é um pouco mais conciliador, ele é um pouco mais de centro, vamos assim dizer. Não sei se eu posso classificar ele como de centro, isso com a luz aqui, mas ele não é tão exposto politicamente à esquerda como o Papa Francisco, ok? Então, é muito importante estar atento a tudo isso, eu falei isso lá nas redes sociais. Está piscando aqui, não sei porquê, não sei se está dando para ver aí também. Mas vamos soltar o vídeo aqui, sem mais delongas, olha só. Vamos ver se vai passar aqui, eu acredito que sim. Vamos lá. Revelado, então, o novo Papa, o americano Robert Prevost, que tem nacionalidade peruana, atuou em um trabalho importantíssimo no Peru, aqui do ladinho do Brasil, o que é o Leão XIV, nome anunciado. E não são vestes exageradas, são vestes mais simples, não tão simples como... Assim como o Papa Francisco, ele já está passando uma mensagem. O Papa, ele tem toda uma indumentária, toda uma roupa específica que mostra não só a sua autoridade como pontífice da igreja, como sumo sacerdote da igreja, como aquele que está à frente da igreja católica. Então essa roupa mostra isso, mas também todo o seu significado, a mitra de Dagon e tantas outras coisas que o Papa ele deveria, normalmente, segundo a tradição, ele traz consigo. Só que ele já não traz todas essas informações. O Papa Francisco foi muito mais discreto do que ele, mas muito mais. Mas esse aqui, se comparado com os outros, se comparado com a história, também está sendo bem discreto. Já está passando uma mensagem de simplicidade, mas ao mesmo tempo não é simplicidade à la Papa Francisco, né? Exagerada no bom sentido, né? Tão extremada como o Papa Francisco. Isso tem a ver também, vamos falar depois, sobre a questão da ordem agostiniana. Ok? Então, a roupa dele também já está passando uma mensagem. Como do Papa Francisco, mas são vestes que apontam também esse trabalho missionário dele em socorro aos mais pobres, né?
Robert Prevost, um cardeal recente, foi nomeado em setembro de 2023 pelo Papa Francisco, recebe o título de cardeal e, obviamente, é promovido ao mais alto escalão da Igreja Católica, podendo... Olha só, então ele foi eleito cardeal ali em 2023 por quem? Pelo Papa Francisco. O Papa Francisco, obviamente, não vai colocar alguém que está completamente diferente da sua linha de pensamento. Imagina você tem o seu trabalho lá e precisa que alguém vá te substituir. Ou você precisa escolher possíveis substitutos. Você, obviamente, vai colocar quem mais ou menos ali tem a ver com a sua linha de trabalho, com aquilo que você acredita. Você vai colocar alguém que pensa totalmente diferente de você, né? Isso é uma questão lógica. Mas, ao mesmo tempo, você, assim como o Papa Francisco, você não tem tantas opções assim, né? Então, dentro daquilo que você tem como opção, você escolhe aqueles que mais ou menos estão alinhados com você, que é o caso dele. Então, ou seja, ele já tem um pezinho, vamos assim dizer carinhosamente, alinhado com o Papa Francisco, ou com o que poderia pensar o Papa Francisco. Isso é outro ponto que precisa ser considerado. Vamos lá então, dar continuidade? Escolher o próximo Papa, um dos 133 eleitores, o pastor das duas pátrias, a pátria americana e a pátria peruana. Chega ele, portanto, com essa missão de unir as Américas num mundo marcado por conflitos globais, onde a igreja enfrenta divisões internas e também tenta fazer o papel de diplomacia no mundo externo. Isso foi a... Olha que mensagem importantíssima. A igreja enfrenta divisões internas, mas precisa fazer a diplomacia externa. Olha só, coisa que eu falei lá atrás, para ter atenção em relação ao Papa, olha o que ele está dizendo exatamente agora, presta atenção. Marcado por conflitos globais, onde a igreja enfrenta divisões internas e também tenta fazer o papel de diplomacia no mundo externo. Isso... A igreja tenta fazer o papel de diplomacia no mundo externo, isso tendo que enfrentar problemas externos. Por quê? Por que a igreja católica, por exemplo, não se fecha só em si, vou resolver meus problemas, e o mundo que resolve o seu problema é cada um por si? Por que não funciona assim e não é dessa forma? Porque o Papa é uma liderança global, é uma liderança mundial. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando da sua ideologia, do seu ponto de vista, enfim, tem gente que tem diversas opiniões a respeito do Papa, enfim, mas o fato é que, deixa eu só acertar aqui que parece estar fora. Opa, isso. É importante considerar isso da seguinte forma. Por mais que ele tenha, deixa eu ver aqui, centralizar, por mais que ele tenha opiniões que não agrade a todos, ele é uma referência. Hoje nós vivemos uma ausência de liderança no mundo. Então, antigamente você tinha, sei lá, Martin Luther King, Gandhi, pessoas que a sua palavra tinha muito peso. Hoje em dia, quem você olha, quem você para ouvir? Ah, fulano vai fazer um pronunciamento. É difícil você parar para ouvir alguém especificamente. O Papa é uma dessas pessoas. Que quando ele vai fazer um pronunciamento, quando ele vai se posicionar contra ou a favor de alguma coisa, as pessoas param para ouvir, querendo ou não querendo. Até quando ele não se posiciona, ele está passando uma mensagem. Porque você passa uma mensagem quando você diz sim, quando você diz não, mas também quando você se cala sobre um determinado assunto. Olha só que interessante. Então, isso é muito importante, porque aqui ele está trazendo algo que eu já tinha dito lá atrás. Ele precisa pacificar, unificar a Igreja Católica, que é muito fragmentada e dividida em muitas questões, mas ao mesmo tempo ele precisa estar atento ao que acontece no mundo. Afinal de contas, ele é o presidente de um país. O Vaticano é um país, ainda que seja pequeno, mas ele é um país, então ele é um chefe de Estado. E também a Igreja Católica tem milhões, não sei se bilhões, talvez ele vá dizer aqui, mas tem um número enorme de seguidores. Isso significa representatividade. Ou seja, a Igreja Católica está espalhada praticamente no mundo inteiro. Então, ela está representada no mundo inteiro. Então, esse Papa tem essa missão. Isso aqui é a chave de tudo o que nós vamos conversar, de tudo que a gente tem falado, do que eu já havia dito lá atrás. Unificar a Igreja e, ao mesmo tempo, pacificar o mundo. A pergunta é, como que o Papa vai pacificar o mundo? Como que ele vai fazer? Quais são as estratégias? Vamos botar aqui no nosso título. Quais são as armas que ele tem para fazer isso? Porque não se engane. Ah, é o diálogo.
Tudo bem, ok. Realmente, com diálogo a gente pode pacificar, pode construir pontes, pode chamar o Putin, pode chamar o Zelensky, vão conversar, vão sentar aqui. Ok. Mas não acho que é só isso. Tem mais coisa por aí. Vai vendo. Isso foi apontado pelos cardeais na congregação geral dos cardeais ao longo dos últimos dias e incumbido então o americano Robert Prevost de unir a igreja internamente e pacificar o mundo externamente. O homem que aparece... Mais uma vez ele disse, unificar a igreja internamente, pacificar o mundo externamente. É a segunda vez que ele fala sobre isso. Na sacada é aquele que vai liderar uma nação gigantesca, uma nação internacional. O Vaticano é um país minúsculo, mas a população católica do Brasil é muito grande e a população católica do mundo chega a 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Imagem para a história. 1 bilhão de católicos no mundo. Não é pouca coisa isso. 1 bilhão não é pouca coisa. Olha a representatividade que ele tem. Emocionado. A gente consegue ver que ele está segurando as lágrimas, está tentando segurar o coração. Realmente deve ser uma emoção avassaladora. É um trabalho muito difícil. A gente lembra, por exemplo, o Damasceno, o cardeal brasileiro, já disse: ninguém quer ser papa, porque é um trabalho de viagens, de discursos, você não tem um dia sem trabalho. Mas é uma emoção imensa liderar a Igreja Católica em um momento desafiador e ainda sendo um americano, não sendo um europeu, quebrando todas as expectativas. O Vaticano acabou de... Liderar a Igreja Católica não é algo fácil. Viu o que ele disse? O trabalho é desafiador. Ainda mais sendo um americano, né? Saiu desse eixo Europa e escolheram lá do outro lado aqui do nosso lado, né, da América. Publicar no site oficial as características do novo Papa. Antes, vamos ver se ele vai falar em latim, se ele vai falar em italiano, em inglês e as palavras que ele vai utilizar. O Papa Francisco fez palavras muito simples, buonasera, ou seja, desejando uma boa noite. Agora é tarde. Vamos ver se ele vai também utilizar alguns jargões, algumas palavras mais simples e menos rebuscadas. Ou em espanhol, né? Ou em espanhol, já que ele tem dupla nacionalidade. Ele não é só americano, ele é peruano também. Você imagine como está o Peru neste momento. A Gina Marques vai entrar daqui a pouquinho para falar sobre o trabalho pastoral dele. Ele deve falar em instantes. Agora, eu vou ficar até em silêncio para a gente acompanhar as primeiras palavras de Leão XIV. La pace sia con tu... Agora, olha só, as primeiras palavras do Papa Leão XIV. Você vai ver, vai observar que algumas coisas são protocolares, né? O Papa não tem como ficar, nesse primeiro discurso, inventando a roda, fazendo muito malabarismo, não. Mas existem algumas coisas ali, existem algumas pistas, alguns indicativos que ele acaba dando, e a gente vai pensar alguns deles aqui, para que você perceba. O vídeo está aí ficando já com 18 minutos, 9 minutos, daqui a pouco eu vou parar para não ficar muito extenso. Mas vamos só pensar algumas coisas aqui, para que você entenda o que pode estar por vir a respeito desse novo Papa. Lembrando o seguinte, uma coisa é o que ele diz, outra coisa é que realmente acontece, né? Então, é importante considerar isso também. Estou querendo dizer que ele é político, não, mas uma coisa são as intenções dele, outra coisa é o que ele consegue implementar. Mas vamos ver quais são as primeiras falas do Papa Leão XIV. Tutti voi! Em italiano, pelo que eu acompanho. Isso. Fratelli, sorelle carissimi. Estou falando. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Que deu a vida o bom pastor saúda com a paz de Cristo e o bom pastor Cristo, o bom pastor que deu a vida pela igreja. Rebanho de Deus. Eu quero fazer esta Ele vai traduzir aqui. saudação de paz para que entre no nosso coração, alcançasse todas as famílias e todas as pessoas onde elas estejam, todos os povos, a terra toda, a paz esteja convosco. A propaganda? Aí me quebra, né? Propaganda.
faz parte. Ele tá emocionado, ó. Estão chamando o nome dele. Prevost. Ele ficou emocionado. Questa è la pace di Cristo risorto. Esta é a paz de Cristo que ressurgiu, uma paz desarmante, humilde e perseverante. Vem de Deus, Deus que nos ama todos, incondicionalmente. Ainda mantemos nos nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa de Papa Francisco que abençoava Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua O Papa que benedizione abençoava al mondo Roma intero dava sua quella bênção mattina del ao giorno mundo di inteiro Pasqua. naquela manhã do dia de Consentitemi di dar Páscoa. seguito a quella stessa benedizione. Permitam-me dar Dio ci vuole seguimento bene. àquela Dio mesma vi ama bênção. tutti. Deus E il nos male ama, Deus non prevarrà. ama todos Siamo e tutti o mal não nelle vai mani di prevalecer. Dio. Todos estamos nas Tanto, mãos de Deus. senza paura, uniti, Portanto, mano sem nella mano medo, con Dio e unidos, tra di noi, de andiamo mãos avanti. dadas com Deus que está Siamo entre discepoli nós, di Cristo. vamos Cristo seguir. Somos ci discípulos precede. de Cristo. Il mondo ha bisogno Cristo della sua nos luce. antecede. O mundo L'umanità precisa da necessita Eita, outra propaganda. Tá vendo? É por isso que eu não queria fazer ao vivo. Na primeira vez já passar por essa situação. il A humanidade ponte per essere precisa raggiunta da Dio dele e dal suo como amore. ponte para entre Deus Aiutateci anche voi, e o amor. poi gli uni gli altri Nos a ajudem, costruire i ponti vocês também, con il uns, dialogo, con os uns e os l'incontro, outros, para construir unendoci pontes tutti com o per diálogo, essere un com o solo encontro, popolo, sempre in para pace. sermos um único Grazie a povo, Papa sempre Francesco. em paz. Obrigado, Papa Francisco. Bom, lembra que eu falei lá atrás? Quando você vai escolher alguém para substituir, você não vai pegar alguém que é totalmente diferente daquilo que você pensa. Então, ele aqui já fez uma cena ao Papa Francisco, falou sobre paz, união, falou sobre pontes, diálogos, encontros, mais ou menos o que o Papa Francisco falava. Beleza, até aí tudo bem. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli Quero também cardinali che hanno agradecer a todos os irmãos cardeais que me escolheram e camminare para insieme ser a o voi sucessor come de Chiesa Pedro unita, e caminhar cercando com sempre vocês. Ó, ser o sucessor de Pedro, né? Só uma observação aqui. Se você, alguns católicos dizem que Pedro não foi o primeiro papa. Mas, na verdade, eles acreditam que sim. Eles acreditam que Pedro foi o primeiro papa, né? Uns negam, enfim, mas é que ele acabou de dizer, né? Sucessor de Pedro. Como igreja unida, buscando sempre a paz, a justiça, sempre buscando e tratando de trabalhar como homens e mulheres fiéis a Jesus Cristo, sem medo, para proclamar o Evangelho, para sermos missionários. Sono un figlio di Sant'Agostino. Eu sou um filho de Santo Agostinho, agostiniano, que ha detto: con voi sono ele cristiano disse, e per voi vescovo. com vós eu sou cristão e para vós bispo. E nesse sentido, todos podemos caminhar juntos na direção daquela pátria a qual Deus nos preparou. Outra propaganda, não. Outra propaganda. Vamos esperar a propaganda aqui.
Chiesa di Roma, un saluto A speciale. Igreja de Roma, uma saudação especial. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria. Necessitamos sermos juntos e uma igreja missionária, uma igreja que constrói pontes e diálogo, e mantém um diálogo sempre aberto, pronta para receber de braços abertos todos que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo e do amor. Ó, ele mantém o discurso do Papa Francisco, uma igreja aberta, que mantém o diálogo, braços abertos, mas também ele destaca aqui, ó, que ele é filho de Agostinho, né? Ele é como da ordem agostiniana, então ele é defensor, obviamente, vive as doutrinas de Santo Agostinho, mas ele diz que a igreja precisa ser uma igreja missionária e proclamar o evangelho. Ele também foi missionário, né? Agora não lembro se foi no Peru, Chile, Colômbia, alguma coisa assim, que é tanta informação, mas ele foi missionário também. Eu acho que vai falar aqui daqui a pouco sobre isso. E permitam-me também algumas palavras em espanhol, inclusive. A todos aqueles, em modo particular, uma saudação a todos aqueles de forma particular. A diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel ha acompanhado a seu obispo, fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé e deu muito para seguir sendo a igreja fiel de Jesus Cristo. A todos vocês, irmãos e irmãs de Roma, da Itália e do mundo inteiro, queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, uma igreja que sempre busca a paz, sempre busca a caridade e estar próximo àqueles que sofrem. Hoje está próximo àqueles que sofrem. Mais uma vez, seguindo a linha aí do Papa Francisco. Mais uma propaganda também. Vou aprendendo, gente. Tenha paciência comigo, como eu disse. Poxa, apertei o negócio errado aqui, mas ainda bem que voltou certo. É o dia da súplica da Nossa Senhora de Pompeia. Nossa Mãe Maria sempre quer caminhar conosco, estar-nos próximos, nos ajudar com a sua intercessão e o seu amor. Então, gostaria de rezar convosco. Vamos rezar por esta nova missão, por toda a igreja e pela paz no mundo, e pedimos essa graça especial de Maria, a nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. É isso. Então vamos lá. Você acompanhou aí um discurso, né? Primeiro discurso do Papa Leão. Toda hora eu esqueço o nome dele. Leão, eu vou acostumar. Leão 14. Coisas muito importantes que ele falou ali. A gente percebeu um discurso forte a respeito da continuidade do pensamento e das falas do Papa Francisco, obviamente, né, que foi o último Papa, e foi quem o elegeu recentemente em 2023. Então ele fala muito sobre construir pontes, sobre paz, sobre união e sobre uma igreja
missionária. Eu vou parar por aqui, porque já está chegando aqui a 30 minutos de transmissão, a ideia é ser algo mais objetivo, mas nos acompanhe, continue acompanhando aqui, em breve novidades, você que meu amigo que está recebendo essa mensagem aí, que recebeu esse link, saiba que em breve teremos mais novidades. A qualidade aqui do vídeo não está das melhores, do som também não, mas isso vai melhorar nos próximos dias. Como eu disse, por conta da eleição do novo Papa e desses acontecimentos, eu decidi de última hora aqui fazer essa live para passar algumas informações para vocês. Não leve em consideração aqui, é a primeira vez que eu mexo nesse sistema, também estou aprendendo, mas nos próximos eu tenho certeza que vai ficar melhor e eu conto com o seu apoio aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça o seu comentário aqui, eu quero também aprender com você, ouvir a sua percepção, saber o que você tem achado de tudo isso, e vamos compartilhar, vamos crescer juntos, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus.